A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Atos, capítulo 16, versículo de número 10, que diz: Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Nós dando continuidade ao que nós falamos anteriormente, falamos de Timóteo. Ele se uniu a Paulo e a Silas para pregar o Evangelho. E a palavra do Senhor diz, no versículo número 6, que a visão, Paulo ele vai ter uma visão de um homem da Macedônia, que vai pedir ajuda. E no versículo 6 ele diz: Para Paulo e os seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo ele teve uma visão, no qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Não sabemos como o Espírito Santo falou a Paulo que ele e seus companheiros não deveriam ir à Ásia. Pode ter sido por intermédio de um profeta, uma visão, uma convicção interior, ou alguma circunstância. É interessante notarmos que conhecer a vontade de Deus não significa que devamos ouvir literalmente a sua voz. Ele nos orienta há várias maneiras. Então, quando você busca a vontade de Deus, tenha certeza de que seu plano está em harmonia com a palavra de Deus. Muitas das vezes, nós queremos conhecer a vontade de Deus, muitas das vezes numa visão, alguém entregando uma profecia, mas Deus, ele conhecer a vontade de Deus, nós vamos ver que Deus ele pode falar de várias maneiras. E quando nós queremos conhecer a vontade de Deus, não é que nós vamos ouvir a voz do Senhor, literalmente, mas vamos sentir, vamos perceber que o Senhor ele está de uma forma, porque é tão especial, e por isso nós devemos estar ligado, dando lugar, ao Espírito Santo, estando conectado com a sua palavra, para que possamos entender. Então, tenha certeza, a primeira coisa é que que os seus planos estão em harmonia com a palavra de Deus. Muitos querem ouvir Deus, querem um sinal, algo do Senhor, mas não querem estar em harmonia com a palavra dele. Lendo agora a palavra, fazendo esse devocional, nós estamos em harmonia com a palavra. E a palavra ela vai nos direcionar, vai nos colocar realmente na posição que devemos estar. Ela vai nos enviar, ela vai nos direcionar a algo muito além daquilo que nós até mesmo imaginamos. Outro ponto é que devemos pedir, então peça conselho aos cristãos mais experientes, para que assim você possa trocar essa experiência. E a pessoa que tem essa intimidade, esse relacionamento com Deus, vai saber te orientar, vai ter sempre uma palavra. Quando nós olhamos ali Samuel, quando Samuel está ali, Deus está chamando Samuel ele não estava, ele estava achando que era Eli que estava chamando. E Eli vai ensinar ele, naquele momento, como ele deveria falar. E ele fala, ele entendeu que era Deus que estava chamando Samuel. Ele diz para Samuel, quando você ouvir o Senhor falar, você fala assim, fala que o teu servo ouve. E ali ele foi e viveu aquela experiência de ter ouvido o Senhor falar, ter discernido a voz do Senhor. Outro ponto é confira suas motivações.
a fim de verificar se você está tentando fazer a sua vontade ou a de Deus. Tem muitas pessoas que hoje, por uma motivação própria de si mesmo, né, ela procura realmente se colocar, né, a sua própria vontade, não a vontade de Deus. E nem sempre a vontade de Deus vai ser de acordo com a nossa vontade. Entenda que a cada dia, nem sempre oramos pedindo a direção do Senhor. Então, o que nós devemos fazer? Orar para Ele abrir e fechar as portas, como convém, né? Para Ele fazer segundo a sua vontade. E a vontade do Senhor sempre será boa, perfeita e agradável, mesmo que não seja para nós. E Paulo, ele vai ali, a palavra do Senhor vai dizer, quando nós lemos, versículo 7, vai dizer, quando chegaram à fronteira, Mícia, tentaram entrar, né, na Bitínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. O Espírito de Jesus ali, né, o Espírito Santo. Nós vamos ver ele por 2 vezes, ele vai estar fechando a porta, impedindo que ele avançasse. E por isso os apóstolos, ele reconsiderou, em que direção deveriam ir para divulgar as boas novas. Muitas das vezes, Deus está fechando certas portas, Deus está impedindo com que venhamos avançar ou ir por aquele caminho, e muitas das vezes muitos estão insistindo. E o Senhor está dizendo, não vá por aí, não vá por esse caminho, isso vai dar tudo errado. E muitas das vezes a pessoa toma decisões pela emoção, não busca do Senhor uma direção e toma decisões que afetam não só a sua própria vida, mas até mesmo de uma família inteira. Tem filhos pagando pelas escolhas dos pais hoje. Somente aqueles que são dependentes dos seus pais. Muitos hoje estão saindo de igrejas, vão para determinado lugar porque está aborrecido e vão buscar outros caminhos, outro lugar. Quando chega lá, perde, tudo se espalha, se acaba. Nós devemos em tudo buscar a direção do Senhor, e a confirmação dele vem através da oração, vem através da palavra, vem através do conselho de alguém. Então entenda que Paulo aqui, Silas e Timóteo, eles são impedidos de ir adiante. E Paulo, ele recebeu a direção, né, definida, e com toda a obediência ele viajou para a Macedônia. Será que Deus não está nos enviando para a Macedônia? E nós estamos, muitas das vezes, indo para um outro caminho? É o Espírito Santo que nos dirige, né, aos lugares corretos, mas também nos desvia dos errados. Ele vai nos mandar para o correto, mas ele também, como fez com Paulo, vai desviar dos caminhos errados. Ao buscarmos a vontade de Deus, é importante saber o que ele deseja que façamos e para onde quer que sigamos. É igualmente importante saber o que Deus não quer que façamos e para onde ele não quer que sigamos. Será que você está nessa situação? Buscando saber qual é a vontade de Deus? Aquilo que realmente é o que nós devemos fazer? Ou o que nós não devemos fazer? Ou qual caminho não devemos seguir? Que você possa, nesse dia, como eu, entender essa palavra. Entender que Deus, ele vai sempre nos enviar a lugares onde tem pessoas que estão necessitadas de ouvir a palavra do Senhor. Deus, ele faz com que Paulo, ele tenha uma visão e viu um homem ali pedindo ajuda na Macedônia. E Deus queria enviar Paulo para a Macedônia. E no dia de hoje, eu creio que o Espírito Santo de Deus, ele faz a mesma coisa. Esses dias eu vivi uma experiência
de que eu estava num determinado lugar. E eu olhava para aquela pessoa e eu olhava aquela aparência, eu falei, é fulano. E eu fiquei naquele momento, era um dia fora da minha rotina, fora da minha igreja, em outra igreja. Eu fiquei sentado de frente para aquela pessoa e olhava, falei, eu conheço. É fulano. E fui, não falei com aquela pessoa, porque eu fiquei naquela até incerteza de que era, não era. E quando eu cheguei no outro dia de manhã, fui em determinado lugar, numa loja, uma pessoa que eu conheço ali, de vista, tal, mas eu cheguei para aquela pessoa e falei, ó, eu vi uma pessoa igual a você no culto onde eu estava. E era muito idêntico a você. E na mesma hora, uma pessoa que estava ao lado falou, ele na igreja? Ele falou do lado da pessoa. A pessoa ouviu. Ele saiu da presença do Senhor porque está ferido. Maltrataram, ele tem vários motivos por ter saído da igreja e não quer saber de igreja mais. E na mesma hora, o Espírito Santo de Deus me revelou essa palavra. Que tem pessoas pedindo socorro. Que tem pessoas que estão em determinado lugar pedindo ajuda. E Deus ele quer nos enviar para esse lugar. Ele faz a gente olhar uma pessoa ali. E de repente você chega num outro dia e olha aquela pessoa e vê. E eu falei, não. Eu sei que o homem ele pode ferir. É o que eu falei no episódio anterior. A pessoa, em vez de circuncidar, ela está ferindo, mutilando. A pessoa, em vez de pastorear, está machucando. E tem muitas pessoas feridas. E, de repente, essa Macedônia, onde o Senhor está nos enviando, é para encontrar essas pessoas, como foi esse jovem. Então, que você possa andar na direção do Senhor, ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus e pedir ao Senhor para te enviar, como Paulo foi enviado. E se a gente estiver errando o nosso caminho, que ele endireite os nossos caminhos para que nós possamos andar no caminho correto. Quando nós lemos aqui no versículo de número 10, a palavra diz que depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir a Macedônia. Nós vamos ver aqui, nessa passagem, Lucas é o escritor do livro de Atos, e nós vamos observar que o uso desse pronome nos indica que Lucas, o autor de Atos do Evangelho, tem o seu nome, ele se uniu a Paulo, Silas e Timóteo nessa viagem. Então, Lucas foi uma testemunha ocular da maioria dos acontecimentos relatados a partir deste versículo. Então, observamos como as pessoas que são direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, e mesmo que erre o caminho, o Senhor está aqui para nos orientar se nós estamos no caminho certo ou errado, se o que estamos fazendo é agradável a Ele ou não. Então, que você nesse dia também fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais ao teu coração, que você dê ouvido. Talvez no dia de hoje, nesse momento, você está ouvindo essa palavra, porque o Espírito Santo de Deus, o mesmo que direcionou Paulo à Macedônia, o mesmo que direcionou ali os apóstolos a pregarem o Evangelho em Filipos, é o mesmo também que está aqui, está falando conosco, é o mesmo que está nos orientando como devemos seguir, como devemos proceder. Então, que nesse dia você também receba essa palavra e você venha realmente entender que o Senhor também ele pode te dar visões e revelações e direcionamentos para prosseguir nessa caminhada. Então, que você fique com essa palavra, que Deus te abençoe nesse dia.